A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Mas que alegria tão grande! Incrível, não é? Incrível. É notável a alegria do nosso público. Mesmo as pessoas que perderam todas as poupanças de uma vida estão felizes na mesma. É verdade. Para. Estão aqui devidamente representadas e a assistir a este programa. Ora, É verdade. Isso também, se quiserem assistir a este programa, sabem como é que têm de fazer? Não sabem. Têm de mandar um e-mail para provaoral@rtp.pt. ok. Podem vir cá ter Foi o que connosco. nós fizemos para estarmos neste programa. E estamos, de Enviaste facto. CV. Sim, Enviaste um enviei CV. tudo. Ok, esta semana temos uma surpresa para vocês. Vamos a isso, adoro surpresas. É Qual é? verdade, não somos os únicos a querer cumprimentar-vos. É verdade, dois fãs da Prova Oral fizeram questão de nos enviar um vídeo a implorar para vos saudar. Hello, my darlings. Hello, everybody. Mua. Quer dizer, Já me estou a ouvir. José Castelo Branco e Betty Grabstein vêm a este magnífico programa e, como direi, era o mínimo que podíamos fazer, na verdade. Não A é? esta hora também já podemos fazer isto, não é? O problema não é eles dizerem olá ao nosso público. O problema é que eu vou ter pesadelos com isto depois de ver coisas como esta. Como assim? Essa cucuca saque peca. Essa cucuca saque peca. Ele essa cucuca saque peca. E eu mamãe. Estou com saudades de José Castelo Branco. Talvez não. Eu adoro aquele que ele faz o Leave me alone, com aquela indígena, Eu sabes? gosto de tudo, Leave me de alone, eu gosto tudo. de tudo, eu adoro. Eu não sei contigo, eu não vou dormir muito bem depois disto, porque o José Castelo Branco mexe comigo. Mexe comigo esta energia toda. Talvez eu seja forçado a partilhar da tua opinião. Não achas? Mas olha que não somos os únicos a reagir assim. Até os animais se comportam com alguma, como direi, repulsa quando ouvem falar do conde. It's yawning. Eu acho que não é repulsa. É espanto. É isso, É é isso. espanto. Não Era há o que eu queria vídeo dizer. nenhum que o conde faça que não te deixe boquiaberto. É verdade. Olha, engasguei-me. Não, o que quer que ele possa fazer, seja que- cair numa passadeira a correr, seja dançar, seja quase bater numa indígena, ele faz sempre bem. Porque ele é um O influencer. que eu queria dizer é que quer queiramos, quer não, há quem considere o Castelo Branco de facto Sim. um influencer. E na verdade é. Mas toda a também gente- hoje em dia também, ouve lá, Toda a gente é quem não é? influencer. Até Paulo Bento. Imagina, alguma vez se imaginou Paulo Bento a ser um influencer. Mas é, porque agora as jovens até tentam cortar o cabelo como o Mister. Hã? Bonito! É bonito. Olha, por estas e por outras que eu acho que os pais têm que ter mais mão nas criancinhas. Mas pai que é pai, quer o melhor para os seus filhos, quer surpreendê-los sempre que pode. O problema é que às vezes a surpresa não é só para as crianças, não é? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hunty. Happy birthday to you. Ganda É, fail. o problema é quando os pais querem ser jovens e aparentar serem fixes como os filhos. Ai, seria tão triste. Eu odiava quando o meu pai tentava fazer isso. Aliás, por norma, não é mesmo o melhor caminho e pode até ter efeitos bem nefastos no organismo. Muito nefastos. Bom, Não era o toy,
Ai, afinal era esta senhora naquele vídeo que corre pela internet. Do senhor que sai do elevador. Tu acreditas que aquele vídeo é o Toy? Tu achas que é o Toy? Eu continuo a achar que é. Eu continuo a achar. Bem, chegou a altura de chamarmos o nosso primeiro convidado desta noite para finalmente termos alguém a pôr ordem nesta casa. E que é bem preciso. Ele é médico, é especialista em saúde pública, já fez muitas coisas nesta vida, tendo sido até nomeado para vários cargos. Tanto sucesso para agora deitar tudo fora, perder um programa como este. Estamos a falar de quem? O primeiro convidado desta noite nasceu a 21 de outubro de 1947, ano abençoado pelo nascimento de David Bowie, mas também de políticos como Dilma Rousseff e Arnold Schwarzenegger. É um médico especialista em saúde pública, pelo que se preocupa com problemas que nos afetam a todos, como aquelas pessoas que dizem prontos, há de cá vir, ou que acham que quando um ato médico corre bem é graças a Deus e quando corre mal é graças ao médico. Foi presidente de muitas coisas, membro de outras tantas, o que fez com que já fosse condecorado por políticos muito importantes. Nunca recebeu nenhuma medalha, diz Altino Moraes, mas mesmo que recebesse, esta provavelmente desapareceria. Se bem que quem dá e torna a tirar, ao inferno vai parar. Foi diretor-geral da Saúde e é atualmente o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. É uma pessoa que sabe o que é bom para a tosse. Talvez por isso não concorde com o facto de eu já ter usado uns supositórios de mel para acalmar a minha tosse intestinal. Recebam de pé o Dr. Francisco Henrique Moura Jorge. Embora o público não esteja de pé, não é? Não está bem. Ele sabe o que é bom para a tosse. Obrigado, Francisco, por ter vindo. O Francisco está aqui por variedíssimas razões, entre as quais uma delas é este livro que se chama Prevenir Doenças e Conservar a Saúde. E conservar, desde logo, pode provocar estranheza a algumas pessoas, porque as pessoas agora já não dizem tanto conservar saúde, não é? Mas prevenir a saúde. Mas este era o termo que se aplicava... já vem de há muitos anos, mas antes Falam em prevenir doenças, não é? Prevenir. mas antes de mais, queria dizer que tenho muito gosto em estar aqui consigo, E nós Alexandra Alves e com Obrigada. o Fernando Alvim. É verdade que tive ocasião, a pedido da Fundação Francisco Manuel de Santos, de escrever esse ensaio. Não é um tratado de medicina, é um pequeno livro de 100 páginas que organiza o pensamento sobre prevenir doenças, mas também para conservar a saúde. Curiosamente, esta expressão conservar a saúde foi, primeiramente, utilizada por um médico, Pedro Espano. Não sei se sabe quem era o Pedro Espano. Há um hospital. Há um hospital com o nome dele. Há um hospital, mas Pedro Espano foi um médico na Idade Média e que ficou conhecido, quando foi eleito Papa, como João XXI. Portanto, estou a falar de João XXI, que era médico. E Então, quais são os princípios? escreveu um livro, Sim. escreveu um livro que se chamava, e que se chama, enfim, traduzido hoje para o português a partir do latim, Conservar a Saúde. Como conservar a saúde. Bem, mais tarde, muitos séculos depois, portanto estávamos a falar da Idade Média, não é? Do século XIII, XIV, na viragem. E depois, já no século XVIII, há um outro grande português que se ficou célebre, celebrizou sobretudo na corte russa e em Paris, que era Ribeiro Sanches, que escreveu um livro, um tratado, esse sim era um tratado, chamado Tratado da Conservação da Saúde dos Povos. E eu, em homenagem a estes pioneiros, diria, à língua portuguesa, em lugar de pôr promoção da saúde, como promover a saúde, como conservar a saúde. Portanto, um país produtor de tão célebres médicos na Idade Média e depois nas luzes, portanto, Ribeiro Sanches é da época iluminista, não é? Ficou então assim o título. Ou seja, já há umas largas centenas de anos que toda a gente chegou a... Que toda a gente, ou pelo menos algumas O pessoas... que interessava era conservar a O saúde. que interessa é conservá-la, não é? Antes da doença, o que Conservar. interessa é conservar. E os ensinamentos, que aí podem ser úteis para todos, são nesse sentido. Vai ter Agora, que nos dar 2 ou 3 ainda. Temos aqui que conservar o nosso convidado e escolhemos algumas pessoas para falarem bem do convidado. Sim, se convinha que fosse bem. Não. É. O grande mérito que ele teve como Diretor-Geral da Saúde
foi o facto de conseguir descodificar para a população em geral todo um conjunto, quer de conselhos, quer de avisos, quer de serenidade junto da população. É a primeira imagem e memória que eu tenho na Livrel, que era uma associação de livros no fim dos anos 60 e que onde nos juntávamos não só para os livros, mas para debates, enfim, aquilo era onde se podia ir buscar informação que não era propriamente na altura, na época da ditadura, que fosse fácil. Recordo muito da sua vivacidade nessa altura. Que debates eram estes? O que é que falavam? Falávamos da maneira de, apesar do ambiente de ditadura que era difícil, a maneira de termos uma vida livre, democrática, sobretudo no meio académico. Tratava-se, em primeiro lugar, de termos como preocupação central o meio académico, o movimento estudantil e a forma como o movimento estudantil podia ir ao encontro da oposição democrática que visava derrubar o governo. Essa era a preocupação central. Já agora, este livro fala de algumas ideias. Uma delas é esta. Basicamente, a pobreza constitui um risco para a saúde, visto os ricos viverem, em média, mais do que os pobres. Bem, essa é uma questão que está já comprovada. A pobreza é realmente, de forma comprovada, o maior risco em relação à saúde. Mais do que fumar? Sim. Ora, bom, Portanto, por ser exemplo, pobre... os países mais pobres têm uma esperança média de vida muito inferior aos restantes. Sim, mas agora a nível individual e vejamos aquilo que foi conseguido demonstrar de uma forma absolutamente inquestionável. O meu amigo Alvim pega numa amostra representativa da população, daquelas como as sondagens são feitas para os resultados eleitorais, está a ver? Pega numa amostra representativa da população e aí coloca pessoas que têm rendimentos altos no IRS. Pronto. Esta amostra A. E depois tem uma amostra B, constituída por também população, mas que não paga IRS, não precisa de pagar IRS, não precisa de o declarar. Porquê? Porque os rendimentos são baixos. Comparando quem tem a amostra A com a amostra B e um estudo prospectivo, isto é, no tempo, ver o que acontece, está absolutamente comprovado que os da amostra B, aqueles que integram a amostra B, adoecem, têm incapacidade e começam com sinais de Alzheimer 15 anos antes dos outros. 15 anos antes. Já viram isto? Já viram? Isto é, as pessoas, em vez de se preocuparem em não fumar ou não terem comportamentos de risco com gorduras, devem preocupar-se em não serem pobres. Aliás, vamos chegar a uma conclusão neste programa nada óbvia, que é ser pobre faz muito mal à saúde. Faz mal, É faz. verdade. Estamos a brincar, mas faz mal. É por isso que nos países pobres, quando acontecem desastres naturais, as consequências são imensas. Foi o que aconteceu no dia 15 passado, o mês passado, 15 de março, com o ciclone que tem um efeito devastador na cidade da Beira e que provocou imensos problemas, sobretudo para as populações mais pobres, Agora a que são malária mais e tal, não é? vulneráveis. E foi por isso que, no âmbito da Cruz Vermelha Portuguesa, mas também com outras organizações, como os Médicos do Mundo e muitas outras, foi preciso organizar uma missão para, em termos de emergência, apoiar a população da Beira e, mais tarde, colaborar com as autoridades moçambicanas da Beira na reconstrução. Por isso eu pergunto-lhe a si e à Xana, já foram ao multibanco pôr o pagamento de serviços 2999 e depois tem uma referência que é o 999, 999, 999 e colocar um donativo para a operação que se está a desenvolver na cidade da Beira? Eu ainda não fui. Diga a verdade, não foi, mas promete que vai.
Prometo Porque que eu vou. este mês estive muito pobre e logo muito doente e não me consegui deslocar ao multibanco. Aliás, a última vez que tirei o meu talão que pedi... Eu já Nós disse, vamos os dois fazer quero esse talão, contributo. Quero talão, quero ver o seu saldo. Eu digo sempre, já que não, que é para não ficar doente. Ora, só por causa disso, vamos recuperar imagens do nosso convidado no Prós e Contras. Tenho muito gosto em contribuir para este debate, mas gostaria de começar por dizer que não concordo com afirmações que foram aqui feitas, nomeadamente pela Fátima. Eu não faço afirmações, faço Mas perguntas. fez também afirmações no início que agora foram de certa forma repetidas. Reparemos, esta questão de dizer assim, a mortalidade infantil está a inverter a tendência de descida, ou a tuberculose está a crescer. Pois eu posso assegurar que um e outro indicador continuam as tendências de descida. Nunca mais a Fátima Campos Ferreira falou com o nosso convidado, até aos dias de hoje. Nem o cumprimento sequer. Não posso concordar. Acabei de a beijar na face, porque estava aqui à entrada e teve a amabilidade... Encontraram-se? Sim. Mas eu sei que, por exemplo, quando fala de Miguel Sousa Tavares, fala com alguma desconfiança, porque ele Isso é verdade. fala em relação ao fumo de uma maneira... Não, fala não. É que ele se falasse, eu não tinha desconfiança. Mas como ele não fala, ele escreve, sem contraditório, Sim. não dá oportunidade a ninguém de rebater e de contradizer, como aqui aconteceu. Aqui há um contraditório à frente da pessoa que acaba de pronunciar conceitos que não estão verdadeiramente corretos. Mas o que é que lhe enerva no Sousa Tavares? É o Enerva-me discurso, que, sobretudo, esta carga com alguma presunção de não dar aso, não possibilitar o contraditório. Nomeadamente em relação à questão de fumar em todo lado. Se eu escrever por semana, num grande jornal de divulgação, um caso artigo, dele, uma mas coluna, a dizer o Fernando Alvim tem... É um bandido. É um não queria dizer isso, mas enfim. Bem, e depois não dar oportunidade ao Fernando Alvim de dizer que afinal não é bandido, que é um homem de bem. Não é correto. Claro. De maneira que o senhor diz mal de quem defende a saúde dos portugueses porque considera que é um radical. Bem, mas depois não dá espaço para aquele que ele critica dizer, não senhora, meu caro amigo, estás enganado, porque o que estás a dizer não tem fundamento, são opiniões sem comprovação científica. Porque nós podemos sempre ter opiniões. As opiniões são todas bem-vindas. Mas há opiniões com fundamento e opiniões sem fundamento. Por exemplo, deixe-me só dizer isto. No outro dia estava num restaurante com um amigo meu, enfim, que estava num restaurante, e ele disse-me assim, olha, esta coisa para mim, pandemia do sarampo, isto tudo vem da China. Bem, é uma opinião. Que é respeitável, ou não é? Sim, não é verdadeira, mas é uma opinião. É um sarampo mais barato que o outro. Ora, foi feito na China, é um sarampo mais barato que o outro. Porque é que vem tudo da China? Vem tudo da China, e como então os vem em chineses estão a quantidade. invadir, É mais barato, vinham vem o em sarampo, está a ver? quantidade. Bem, mas pronto, é uma opinião, É uma opinião. que a gente respeita. Não é verdadeira. Claro. E os não mitos? tem fundamento. Então, e os vários mitos que existem em relação à saúde? Por exemplo, há um mito, que pode ser verdade, não sei, estou-lhe a perguntar, que a indústria farmacêutica cria uma espécie de resistência à descoberta de curas para algumas doenças, nomeadamente o cancro, que tanto se fala. Porque lucra milhões com o tratamento. Não, a questão da indústria farmacêutica não é essa. Porque nós, muitos de nós, mas mesmo muitos de nós, incluindo nós aqui, estamos bem-humorados, estamos com saúde devido à indústria farmacêutica. Sem a indústria farmacêutica não havia medicamentos, não havia vacinas e não havia meios para conservar a saúde. Bem, mas o problema da indústria farmacêutica não é esse. É que a indústria farmacêutica, toda ela é constituída por empresas, e são muito poucas a nível do mundo inteiro, empresas privadas, com capitais, empresas de grande dimensão, com capitais, enfim, absolutamente impossíveis de descrever em termos de números compreensíveis. E que geram um negócio com um bem essencial, não é? E são, portanto, empresas que visam a distribuição de dividendos
o lucro e a distribuição de dividendos no final do ano. E os Estados abandonaram a investigação científica e farmacêutica e colocaram a produção de novos medicamentos com a indústria privada. De maneira que, ao produzirem o medicamento, eles colocam preços de venda ao público, nomeadamente os novos medicamentos para o cancro, absolutamente proibitivos. Há pequenas ampolas, que são de facto fantásticas, uma injeção pode custar 500.000 euros. Uma injeção, vamos ver, não é? E naturalmente, viu bem o que se passou há pouco tempo com a hepatite C, são tratamentos muito caros. A hepatite C não é um cancro, mas evolui para cancro. São tratamentos muito caros que o Estado, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, tem dificuldade em garantir para todos tratamentos iguais. Há aqui um problema, até se quiser, de moral. Há um problema de moral. Porque há, se quiser, um fosso, há uma diferença, gera-se um gradiente entre aqueles que podem adquirir medicamentos e os que não podem, e isso é uma iniquidade que nós temos que reduzir. Mais uma vez, ser pobre faz mal à saúde, não é? Uma pergunta para o nosso convidado, a primeira deste programa. Olá, Xana Alvim. Grande programa, é a primeira vez que eu estou a participar, mas estou a adorar. Digo desde já que estou mesmo, portanto, a adorar. Eu tenho uma pergunta para o Francisco Jorge, que é a seguinte. Se nós virmos estes vídeos... Portanto, havia políticas que incentivavam o consumo de tabaco desde tenra idade. E a minha questão é se isso teve influência nos adultos de hoje em dia, ou seja, no consumo ativo de tabaco. Não sei, é uma ideia, porque às vezes até pode nem ter nada a ver, mas fica a questão. Se acha que isso teve alguma coisa a ver, esses filmes da Disney e não sei o quê. Não é? Logo... Supostamente diz-se que é uma moda agora entre os jovens até não fumar. Acho que há menos fumadores. Fumar continua a ser um comportamento aceite, de certa forma. Olha, é aceite, mas não devia ser. Sim. Devia fumar em público, devia ser... Proibido? Não é proibido. Devia ser visto como um comportamento anormal. Em termos até de costumes, se quiser. Não é normal fumar junto a outras pessoas. Não é normal. Bem, eu não sou adepto da proibição de se fumar. Nem colocar bonequinhos em desenhos animados a fumar. Mas os bonequinhos... Agora, tantas pessoas falam nos telejornais aqui na RTP. Mas eu gostava de dizer uma coisa. Este fenómeno do tabagismo, do fumo do tabaco, é recente. Não é antigo. Se quiser, tem pouco mais de 100 anos. E se considerarmos esta a fábrica dos cigarros, da forma como eles são embalados, dos cigarros em si, postos em pacotes de 20, depois os charutos, as cigarrilhas, tudo isso, tem uma grande expansão, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, estou a falar na segunda metade do século XX. Bem, aí sim, desde essa altura, há uma grande expansão e um aumento do consumo do cigarro. Porquê? Bem, porque os militares começaram a fumar? Mas eu não acabei a história. A história tem ali um toque importante. Bem, entretanto, os ingleses verificaram que o cancro do pulmão aumentou. Bem, e incumbiram um cientista inglês chamado Richard Dole, Sir Richard, de investigar a razão pela qual o cancro do pulmão tinha aumentado. E então, o que é que fez este cientista? Foi escolher uma amostra, outra amostra, constituída por 36 mil médicos, todos homens, 36 mil médicos que foram estudados em termos da evolução do que acontecia a cada médico ao longo de 50 anos. Depois foram vendo, olha, este adoeceu com bronquite, aquele não, aquele morre devido a um enfisema, falta de ar, este com cancro do pulmão, aquele com cancro da laringe, aquele com cancro oral. Bem, pois este fumava, aquele não fumava. E foram ver, esta equipa, do Richard Dole e a sua equipa,
Ao fim deste tempo, 50 anos, veja bem, o estudo começou em 1950 e acabou em 2000, Paciente, mas ao longo dos senhor. anos foram libertando as conclusões. Claro. Quem fuma, naquele conjunto, vive quantos anos menos que os outros? 10 anos. 10 anos. Olha, quem até vai sem ter uma mais. vida muito longa, sabes quem é? É o nosso próximo convidado. Chegou a altura de o chamarmos para junto de nós. Ele é músico, ele é cantor, é compositor e E tem a uma ver pela saúde quantidade de invejável. netos que reuniu ao longo da vida, podemos estar diante do homem com maior pujança do panorama nacional. Estamos, obviamente, a falar de... O segundo convidado desta noite nasceu a 14 de setembro de 1954. Se este ano foi marcado pelo início da carreira profissional de Elvis Presley, fiquem a saber que nem tudo foram coisas boas. Não. Foi também o ano de nascimento de Angela Merkel e, como o mal nunca vem só, também de Hugo Chávez. Começou a cantar aos 6 anos, em festas de Natal, o que é engraçado porque eu comecei a apresentar batizados aos 5. Editou o disco Shangri-La, uma obra única, messiânica, de rock e muitas coisas mais. Participou no primeiro Festival da Nova Canção de Lisboa e, posteriormente, teve um grande sucesso com o tema A Cantiga do Chouriço, o que nos faz crer que, se fosse nos dias de hoje, tinha feito carreira no preço certo. Tornou-se no avô mais carismático do país, após a aparição no Passeio dos Alegres de Júlio Isidro, o único homem que consegue fumar um SG gigante à chuva. Nascia assim o avô Cantigas, uma personagem que parece ter assaltado o guarda-fatos do menino Tonecas. Entrou na puberdade e começou a brincar com o seu fantasminha, tornando-se no fantasminha brincalhão, mais assediado do país. Fez muitas outras coisas, lá isso fez, mas tenho mesmo de terminar esta introdução que já está enorme. Recebam com muitas palmas e essas coisas, Carlos Alberto Vidal. Ora está, Carlos Alberto Vidal, convidado deste programa, que tem um disco novo que se chama Ao Entardecer. E porquê? Eu normalmente não pergunto o porquê dos títulos dos discos ou Mas dos livros. coloca a voz naquelas perguntas mesmo. Mas... Porquê o nome? Porquê O entardecer? que deu mote a este nome? Bem, chama-se Ao Entardecer porque acontece numa altura da minha vida que eu considero ser o início do meu entardecer. É só isso. Isto é, estás a sentir-te a envelhecer? É mais ou menos isso. Não tem uma canção chamada Ao Entardecer. É um disco também especial porque o avô Cantigas tem 37 anos de idade. Mas estás igual, E este disco eu dizia... há 37 anos que não saía em nome de Carlos Alberto Vidal. Exatamente. Eu tive 9 anos de carreira antes de surgir o Avô Cantigas. Gravei vários discos, talvez uns 8 ou 9 discos durante esse período. Depois surgiu o Avô Cantigas e foi de tal maneira bombástico para mim foi icónico, que icónico, o Carlos Vidal nunca mais se ouviu falar dele. Mas espera, uma pergunta. Tu, enquanto Avô Cantigas ou Carlos Alberto Vidal, alguma vez fumaste? Sim. Mas Fumei na adolescência. Mas como Avô Cantigas não podias estar a fumar um cigarro? Não, aliás, deixa-me dizer-te por curiosidade. O Avô Cantigas, quando surgiu, tinha um adereço que era um pequeno cachimbo. Que depois retirámos. Ai, anos 80, esses bonitos anos 80. Era patusco, um cachimbo, tinha um cavaquinho, mas depois... Era só um miúdo a apanhar o Avô Cantigas a fumar uma. Exato, achámos que não era um bom exemplo. Não era. E tirámos o cachimbo da figura do Avô Cantigas. Olha, eu acho que devíamos recordar o Avô Cantigas. No início de tudo. Porque eu não quero acreditar que existem pessoas que estão a ver este programa que já não se lembram, mas por via das dúvidas não vamos correr esse risco. 1993. Olhem só, Avô Cantigas. Aí vai. Vamos então à cantiga do Avô Cantigas. Quem aqui também já teve velocidade? Foi o Avô Cantigas. Quem é que topa a falsa habilidade? É o Avô Cantigas. Quem é que diz que eu olho a duvidade? É o Avô Cantigas. E por isso alinho e no engalinho com as vossas garoteiras. É curioso que estas imagens são retiradas de um espetáculo em 1993, onde tu dizes, logo à entrada, quando a apresentadora, que não sei quem é, te apresenta, que não estás muito habituado a cantar para um público onde existam tantos adultos. Pelos vistos estavam ali muitos adultos. Pois estavam, de facto, a média das idades das minhas plateias é, regra geral, muito baixa. Claro. Embora eu pense que isto agora talvez possa mudar um bocadinho
com este disco. Achas que os miúdos vão querer saber também? Não sei, acho que não. Acho que o que vai acontecer com este disco, aliás, deixa-me só explicar muito rapidamente a história do disco. Eu estive 37 anos sem gravar canções para, portanto, o público mais crescido. E surgiu esta oportunidade agora que eu agarrei de forma muito sentimental, porque de facto nunca deixei de dar aso à veia criativa e fui compondo outras músicas que não para crianças durante todas estas décadas, já quase 4. E então, enfim, consegui esta coleção de canções que agora com o apoio da SPA eu consegui produzir em estúdio com arranjos magníficos do meu querido amigo e músico Rui Filipe e então o que acontece é que este disco penso que poderá tocar de certa maneira os pais das crianças atuais. Eu acredito que sim. Porque nos meus concertos do Avô Cantigas atualmente, porque o Avô Cantigas está também ainda em grande força, aliás tenho data marcada, em outubro, não é? Em outubro vai sair o novo disco, eu continuo a ser a minha vida, os meus espetáculos durante praticamente todo o ano. Sim, mas há um carinho já por parte um carinho dos muito grande por parte dos adultos. Será que és agora bisavô Cantigas? Já sou. Não, não, tem toda a razão. É essa a explicação. É que as crianças para as quais eu hoje canto são filhos das crianças para quem eu cantava durante os meus primeiros anos de grande Mas quando era criança, eu lembro perfeitamente de gostar das suas músicas. Portanto, é muito provável que estes jovens pais, estes jovens adultos dos dias de hoje, possam ter alguma curiosidade de saber, deixa lá ver ou deixa lá ouvir que outras músicas andou ele a fazer durante todo este tempo. Verdade. E se isso for verdade, então, enfim, essa curiosidade poderá levá-los a ouvir estas canções do meu Ao Entardecer. E nós vamos ajudar. Vamos aqui a coçar um bocadinho o apetite. Vai. Sério? Como é que é possível? Como é que chamava este tema? Este tema chama-se Madeleine Miau Miau. É um dos rocks do Avô Cantigas que sempre tentou estar na crista da onda, muito moderno. Aliás, isso mantém-se hoje. Eu, quando subo ao palco, dou o litro, como se costuma dizer. Não tanto se subir ao palco com estas canções do Carlos Vidal agora, porque é um disco romântico, muito tranquilo. Enfim, eu sou um romântico e então as canções que escolhi, todas da minha autoria, porque também pretendi que fosse um disco nesse sentido, enfim, são canções Menina tranquilas. Bonita, Sorriso, Luísa vai para a escola. Isto parece uma canção infantil. Lua, Ave do Céu, A Mais Linda História de Amor, Escola Primária, O Mundo Gira, Viagem com Final Feliz, Tenho um Cantinho... Conheço passagens com final feliz. Tenho um cantinho para ti e Sentinela. Muito bem. Olha, nunca pensaste em ter a avó Cantigas? Não, nunca pensei. Quer dizer, eu tenho uma avó Cantigas. Uma avó Cantigas. Ela que também nunca quis entrar nestas andanças. A avó Cantigas nunca apareceu muito publicamente. Mas a avó Cantigas está nesse disco. Verdade? Em 3 ou 4 canções. Canta também? Não. É a minha musa inspiradora. Ok. Olha, o que é que a avó Cantigas faz? É comercial. Okay. É comercial. Cheia de nunca conhecia a avó Cantigas. Mas nunca conheceste, é a Teresa. Olha, há uma coisa muito importante neste programa, que é, nós não vamos acabar este programa sem pedir umas dicas ao nosso convidado sobre o que é que faz pessoas chegarem ao dobro da nossa idade com esta genica. Mas há mais pessoas que querem fazer perguntas aos nossos convidados. Vejam lá. Olá, Xanola Alvim. Eu tenho uma pergunta para o Carlos Vidal, que é: o que é que ele acha das pessoas que têm o mesmo nome que ele? Só para saber se andam sempre a chatear ou se é tipo só amigo. Enfim, tenho também uma pergunta para o Francisco Jorge, que é: qual é que ele acha que será o futuro do Sistema Nacional de Saúde? Porque, sei lá, eu ainda hoje fui ao hospital e disse: dói muito os olhos, e eles: mas não é nada. E eu: mas dói-me tanto os olhos, e eles: mas não é nada. E eu, espero mesmo sinceramente que não seja nada. Credo! Cá está. Nem sei para onde é que começar. O que eu acho das pessoas que têm o meu nome, que é o caso do vosso guionista, não é? Certo. O guionista do programa é o Carlos Vidal. É o Carlos Vidal, é verdade. E ainda por cima é parecido contigo, eu acho. Verdade. E também é incansável e muito criativo. O que eu acho, ou talvez
enfim, mudando um pouco a questão, o que eu pediria a quem tem um nome igual ao meu... Que ele honrasse! É que ele se portasse muito bem e fosse como eu tento ser, aliás, trabalhando para as crianças, tento ser uma pessoa exemplar. Ele também trabalha para nós, é igual. Eu penso que é mais ou menos exemplar, é mais ou menos. É um pedido que eu não poderei deixar de fazer. Porta-te bem, não vão depois as pessoas poder confundir-te comigo. É uma grande responsabilidade. Já agora, Francisco, o Serviço Nacional de Saúde é inspirado no serviço que existia no Reino Unido, verdade? É verdade, é verdade. Foi fundado... Aprendi neste livro, atenção, estive a livro ler isto. Aprende-se muito. Bem, mas o Serviço Nacional de Saúde faz 40 anos. Faz este ano 40 anos, em setembro. E nós vamos festejar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. E é importante que a Jana Alves, o Fernando Alvim... Vamos festejar? Carlos Vidal, os dois, Carlos Vidal. O avô Cantigas. E todos participem nas festas do aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Temos de fazer um programa sobre isso. Olha, pois eu posso dizer que enquanto pessoa... Eu vou fazer um jantar especial em casa. Verdade. E enquanto mãe, só tenho bem a dizer do Serviço Nacional de Saúde. Para já, pelo menos. Sobretudo, mães e crianças. Verdade. As mulheres portuguesas devem muito ao Serviço Nacional de Saúde, que foi desenhado para a democracia portuguesa poder elevar as mães e as crianças a um patamar tão elevado que hoje ocupa os primeiros lugares a nível mundial em termos de indicadores de saúde. Olha, entretanto, chegou a altura de desvendarmos o convidado surpresa desta noite. É uma mulher que iniciou a sua carreira como atriz e produtora, mas a vida encarregou-se de lhe dar muitas voltas. Como sempre, não é? Entre inúmeras viagens, criou o Art Institute, onde difunde a arte contemporânea portuguesa no mundo, não é? E que já começa a ser um tanto ou quanto pequeno para a nossa nova convidada, a última. Estamos, obviamente, a falar de... De quem? Já reparaste que os nossos convidados são super apresentáveis, super... Ora, cá está. A nossa convidada mora em Nova Iorque e veio aqui, chama-se Ana. Estas imagens são tuas, curiosamente, não em Nova Iorque, mas aqui. No Festival do Vils, no iminente. Pois é. Sim. É uma ótima forma de receber um convidado, não é? É como daquelas imagens, tipo, sais à noite com um amigo. Destas imagens. Pois é, por isso é que eu estou a dizer. As amigas é que se calhar tem que ser isto, tem que tu não ser imaginas tudo repensado. a quantidade de imagens que as tuas amigas deram? Não podem ter as tuas amigas, sabes que eu falei com pelo menos 3 amigas tuas e uma delas estava a vir de Nova Iorque também para Portugal. Como é que ela se chama? A Olga Bencrença. Olga, é verdade. Tem alguma coisa a ver com o árbitro Bencrença? Tem, a irmã. Irmã do árbitro. Ok, já sei com quem deverei falar. É capaz de entrar no programa. Bom, e todas elas disseram que tu eras uma espécie... eras o Marcelo de Saias, o Marcelo Rebelo de Sousa de Saias. Não sou. Porque eras muito dinâmica, porque fazias acontecer, porque eras idealista. Mas houve uma amiga tua, a Rita Matos, que disse o único problema dela é que ela acha que muitas coisas são o destino. As coisas não são o destino, mas vamos lá ver. Eu sou a mais esotérica delas todas, das 3. E não é uma questão de destino. Eu acho que nós nascemos com uma missão. Para fazer... Temos alguma coisa que nós não sabemos o que é. Se eu tivesse imaginado a minha vida há 30 e tal anos atrás, eu jamais imaginaria tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos, por exemplo. Mas percebo que tudo o que aconteceu até eu, por exemplo, fundar o Art Institute foi de propósito e para me preparar para eu conseguir fazer isto. Eu não teria conseguido fazer isto, porque eu não tinha equipa. Se não tivesse sido jornalista, não tivesse sido atriz, que também fiz muita coisa de graça, que aprendi a ver o outro lado, tanto dos produtores, como dos atores, como dos músicos. Todas estas coisas... Mas, Ana, acho que estamos aqui a falar, é engraçado, tu estás a falar disto como se fosse um feito relativamente fácil. Eu tive a felicidade, e gostava muito de voltar a Nova Iorque, mas tive a felicidade de estar lá o ano passado, e aquilo e há toda uma imensidão, não é? Tu sais de Portugal, vais para aquela imensidão que é uma cidade-país,
Portanto, não é muito fácil começar um projeto, não é? Como aqui ligar alguém e dizer assim: olha, não queres tomar um café comigo amanhã para falarmos aqui de um projeto? Não é propriamente isto assim. Como é que uma portuguesa que cai em Nova Iorque de repente cria um projeto que não é um projeto só individual, é um projeto que representa o país. Representa o país. É o país. Como é que fizeste tu isto? estás, a Ana Miranda, é assim que se chama, estás ao lado do avô Cantigas, Carlos Alberto Vidal. Que o meu sobrinho de 3 anos adora, tenho que dizer, exatamente. Muito obrigado. Eu também sei as galinhas e bicam, eu também sei. Então espera. Mas como é que tu estás a falar do teu Francisco. Do meu Tiago. Só tenho um Tiago e uma Ema. Mas espera, é que há um sobrinho dela que se tornou emblemático, antes de responderes esta pergunta, Xana, porque apareceu numa foto que se tornou absolutamente icónica do Sporting. É um miúdo que aparece com um guarda-chuva do Sporting. Eu não sei. Que é, olha, estamos a ver, é este miúdo. Olha lá. Que amor! Quem é que está aqui que lembram-se desta foto ou ou não? os ténis de Nova Iorque a tia deu, que isto é o mais importante, por isso é que ele tem que andar seguro. Mas esta foto tem uma história. Pois, não é por causa do chapéu de certeza, porque vai ter que perder uma carrada de anos. Então, mas pronto, responde primeiro à pergunta da Xana e depois à pergunta do miúdo. Não, é verdade, porque de facto é uma cidade incrível, mas é muito fácil a pessoa sentir-se esmagada com aquela imensidão. Fizeste como? O que é que pensaste? Eu não me senti esmagada, eu senti-me ao contrário. Foi a primeira vez que eu me tinha sentido em casa porque as pessoas não me diziam que era impossível, que não podia ser feito. Isso é verdade. E aquele ritmo também era o que eu tinha na minha cabeça e eu acho que também tinha no meu coração, só que eu não sabia explicar porque as pessoas aqui estavam-me sempre a pedir para eu... Ou era atriz, ou era produtora, ou era uma coisa, ou era outra. E eu pensava, mas o que é que uma coisa não tem a ver com a outra? Porque as pessoas estão-nos sempre a condicionar, a tentar que nós sejamos uma coisa que é fácil deles entenderem. E às vezes nós não somos essa coisa fácil de entender. Nem trabalhamos numa linha de montagem, não é? Há quanto tempo é que fizeste? Fez 13 anos na outra semana. Vocês também já viveram fora, Francisco? Sim. Onde? Vivi sobretudo em África, nomeadamente na Guiné-Bissau e no Zimbábue. E Carlos Alberto Vidal? Eu fora só se tivesse sido na Lua, porque a minha mulher diz que eu ando sempre com a cabeça na Lua. Faz sentido. Espera, mas estás enganado. Marte tem um clima melhor. Então, provavelmente vou mudar de ares. Então, mas, temos aqui uma pergunta para ti, curiosamente uma amiga tua. Ai. Eu estou com medo disto. A certa altura da nossa vida, nós ganhámos um laço familiar e ficámos irmãs. Há uma razão para isso. Mas, embora toda a gente pense que nós realmente somos irmãs, porque nós somos, aliás, absolutamente parecidas, toda a gente que nos vê diz que são tão iguais, o meu 1,73 m igual ao teu, o meu cabelo loiro igual ao teu, toda a gente diz isso, toda a gente sabe. Eu acho que pode esclarecer isto agora. Nós, na realidade, não somos irmãs. Podíamos ser, mas não somos. Somos a família que escolhemos, é certo, mas não somos irmãs. A Rita Matos trabalha justamente na Sporting TV e que deu aqui este depoimento a dizer que não, que há uma confusão, mas vocês não são irmãs. Não, isto foi uma peça que nós íamos fazer há 20 anos e que tinham-nos dado o papel de irmãs. A peça nunca andou para a frente, mas nós ficámos, toda a gente dizia as irmãs, a Mana, e isto ficou e pegou. Ainda hoje, ao fim de 20 e tal anos, é a Mana. Quando é a Mana, mas hoje são quase irmãs, de facto. Bom, a Rita Redes no outro dia também fez uma apresentação e começou por dizer isso. As pessoas pensam em todo lado que nós somos irmãs e toda a gente nos pergunta. Afinal, quantas irmãs é que tens? Pelos vistos tenho imensas. Tens um irmão, só tenho um que é mesmo verdade. E depois tenho estas todas. Por falares em Rita, tu também tens outro projeto com a Rita. Tens muitos projetos. Tens uma pessoa de muitos projetos. Não sou uma pessoa de muitos projetos. Quer dizer, acaba por ser porque as pessoas às vezes... O Arte Instituto, respondendo à tua pergunta, foi porque me irritava, e foi mesmo uma irritação, ver eu às vezes dizia, tem que se arranjar, dizia às autoridades e a pessoas que iam passando, que eu também trabalhei como jornalista, e dizia, não, é preciso arranjar aqui um espaço cultural para Portugal, ter aqui uma representação, se todos os países têm, porque é que nós não devemos ter, nem que seja para passar um filme, para quando vem um escritor para podermos receber, fazer uma conversa, e toda a gente dizia que eu era maluca, que isto eu só tinha ideias megalómanas e que isto não era possível. E eu um dia irritei-me e disse, então vamos lá ver quanto é que isto custa, porque eu dinheiro não tenho. Eu na altura trabalhava na Sona Ben Gallery, e pensei, se eu conseguir fazer, vou perder um mês de ordenado e vou fazer aqui um festival de cinema de curtas-metragens, que até foi a Rita a apresentar com... Era o Noiser, foi a primeira vez que eu vi o Noiser sem nos conhecer de lado nenhum, foi tocar nesse festival também, porque depois foi em Lisboa e Nova Iorque. Que é o New York Portuguese Short Film Festival, que é o festival mais internacional de curta-metragem portuguesa. Nós vamos na 9ª edição, são 54 países já que fazem parte, 54 cidades, desculpem.
E todos os anos vamos acrescentando mais e vamos fazendo mais. E enche a sala com nova-iorquinos? Metade. Pronto. No início eram só os portugueses, agora já vão muitos estrangeiros, vão muitos também espanhóis, porque agora nós fazemos cerca de 125 eventos por ano no mundo inteiro. Oh, Rita, qual é o português mais bem sucedido em Nova Iorque? O português mais bem sucedido em Nova Iorque? Deve ser o restaurante mais bem... Tantos. Não, não há restaurantes nenhum, já acabaram. Mas havia um restaurante português conhecido? Não, havia o Pão, que toda a gente trabalhou, o Joaquim, todos os atores passaram por lá, infelizmente fechou, e era perto da minha casa. E era ótimo, não é? Era ótimo e toda a gente lá ia, era uma instituição, basicamente. Pronto, e entretanto fechou. Agora não temos nenhum. Podes ir comer a casa da Maria Midões, que mora em Brooklyn e cozinha maravilhosa que tem. Da Maria Midões, portuguesa, com origens na Nazaré, que cozinha maravilhosamente. E é lá em Nova Iorque. É uma questão de procurar. Que mora em Nova Iorque. Uma questão de procurar. E há muito, eu encontrei muitos portugueses em Nova Iorque. Olha, antes que me esqueça, queres contar a história do teu sobrinho? Como é que aquela fotografia surge? Então, ele foi pela primeira vez a Alvalade no dia das eleições. E pronto, e o meu irmão foi votar e levou o meu sobrinho. Só que nem o pai nem a mãe eram muito adeptos de que se pudesse fotografias da criança na internet ou que se falasse no nome. Pronto, e o miúdo vai pela primeira vez a Alvalade, eles chegam lá e começa a chover, entraram na loja, compraram o chapéu, quando saíram já não chovia, não voltou a chover, mas claro que o Tiago já não quis fechar o chapéu de chuva. Então, os jornalistas viram aquela imagem, até parece que o meu irmão não está lá ao lado dele, o meu irmão também não é pessoa de bengala, mas o meu irmão está lá ao lado dele, é o Colin Farrell que está lá ao lado dele, que não dá para ver aqui. E ele não quis fechar o chapéu e os jornalistas começaram a tirar fotografias e o meu irmão foi lá perguntar: vocês não estão a tirar fotografias? Foto incrível! Não. E eles disseram: não estamos a tirar fotografias. Passado 2 horas abrimos o Facebook, estava o Tiago a passear em Alvalade em todo o lado. Já agora, uma pergunta, tem muito a ver com a infância, para o Francisco e também para o caso da Alberto Vidal. Vocês poderiam ter sido outra coisa? Eu poderia ter sido, eventualmente, escultor ou pessoa que pintor, porque tenho um certo jeito para essas coisas. Precisamos de provas de que isto pudesse ser verdade. Isto é... Tens alguma prova que pudesse ter sido até isso? parece que a combinamos. pergunta estava combinada, mas não. Por acaso o que não. combinei foi, eu posso mostrar uma ou outra coisa para as quais também tenho habilidade. Que surpresa. E então eu esculpi um dia um dedo, que está aqui. Não é isso, qual é a utilidade desse dedo? Isso tem outras utilidades, não é? Reparem. Não, foi uma gracinha, mas... bem, este dedo pode ter utilidade se algum automobilista me ofender. Tipo no trânsito. Posso pô-lo sempre acima de nós. E também tenho jeito para desenhar, posso mostrar. Sim, claro. Claro! Deixa-me lá ver esse dedo. Fiz uma... Há um artista que eu adoro, que é o Ron Mueck, que faz umas réplicas gigantes de pessoas que provavelmente têm dedos deste tamanho, pessoas nuas. Também. Eu só fiz o dedo. Estar atento. Mas desenhos fiz mais. Este aqui, não sei se conseguem ver aqui, dois desenhos. Para tirar a cera dos ouvidos. O que passa pela cabeça de um homem. Porque falamos em pessoas nuas, uma mulher nua aí nessa cabeça desse homem. E depois eu adoro fazer retratos e ocupo muito do meu tempo a desenhar. Isso é Aparício. Pronto, é um hobby. Vem aqui para marcar a página. Essas pessoas... Olha, estou a tentar marcar a página do livro para si. Eu tiro de fotografias, boas fotografias de revistas. E também gostava de ter sido escritor. Tinhas aí um figo? Então não mostraste figo? Tenho o figo. Também desenhei o figo, sim. Pensei que não tinha tempo de mostrar todos. Porque também desenhei o figo, não sei se é possível ver-se aqui. Está bem jeito. É muito bem. E gostaria também de ter sido, eventualmente, escritor. Para isso também teria que ter mais cultura. Aliás, espera aí. Não, eu sei que tu lês muito, vais para o Parque dos Poetas em Oeiras, vais para o Paredão, que tens e que leste As 3 Sombras de Grey e que não ficaste excitado. Tu lês As Sombras de Grey e... Podes explicar-me isso? Como é... Espera aí. Bem, de facto, a leitura é uma coisa que assim, o filme a mim não me excitou nadinha. Que não me leva a essa situação. Não sei. Eu talvez, se pudesse estar envolvido nas cenas, talvez fosse diferente. Eu não consigo, de facto, sentir através da leitura uma ligação que me leva a um estado físico como tu, enfim... O Alvin é que é fácil. Gostei de ler. Gostaste mais das Sombras de Grey ou da biografia do Bill Clinton?
Eu acho essa Também bem, pode ser eu acho erótica. essa bem mais erótica. Ainda Não assim, sei. gostei mais das Então Sombras não. de Grey, embora tenha lido um livro que Bill Clinton escreveu em parceria com outro escritor e que saiu há pouco tempo. Que tal? Mas eu adoro ler, já Adoras li centenas de livros, estou constantemente a ler. Aliás, eu não sei se não terei mesmo o vício de ler. Mas Isso é bom. o que acontece é que eu entro de tal maneira nas histórias e depois aquilo é uma maneira de nos fecharmos num casulo e o tempo parece que não passa enquanto estamos absorvidos pela leitura. Francisco, Isso é verdade. poderia ter sido outra coisa. Bem, eu tenho uma vantagem perante vocês todos. É que nasci com outro. Tenho um gêmeo idêntico. Portanto, eu olhava Isso é uma para o grande espelho. novidade. Não, olhava para o espelho e não sabia quem eu era. E então tinha que fazer um sinal com a mão para perceber quem eu era, porque, como sabe, o espelho troca, não é? Troca as voltas. De tal maneira éramos iguais até aos 15 anos. De maneira que tenho esta vantagem, que era eu ser eu e o meu irmão ser o meu irmão, mas que era igual. E, portanto, és tu ou o teu irmão? Era uma pergunta que nasceu comigo até hoje. És tu ou o teu irmão? E o seu irmão tem uma vida completamente diferente da sua. diferente. O que é que ele faz? O meu irmão formou-se em Belas Artes, em Inglaterra. Artista, portanto. É, e depois, enfim, agora é um empresário, mas... Lá em Inglaterra? Não, cá agora, mas é formado em Belas Artes. Mas, como lhe disse, esta coisa de és tu ou o teu irmão é clássico. Vocês são parecidos? Éramos iguais, tão iguais que o meu pai não me distinguia. Meu Depois, Deus. aos 15 anos, exatamente por isso, o meu pai decidiu mandar um para a Inglaterra, onde parte da família Para estava. não se confundir. E a partir daí, ambiente, alimentação, tudo mais. E porquê que foi o outro para a Inglaterra? Bem, essa é uma boa pergunta. Porque eu era o ser ele. favorito. Calhou, Imagina só. calhou É ser este o ele. irmão? É, exatamente. Agora, não me pergunte quem eu sou, que eu não sei qual É isto sou. agora. Incrível. Não faço ideia. É o de Não, branco. não. É o de branco. Não sei. Quer dizer, estou a dizer que não sei. Não sei. Isso é genial. Eu não sabia que tinha um irmão gêmeo. Mas sendo áreas tão diferentes é engraçado, porque parecia que estava a viver outra experiência, não é? Noutro corpo, mas alguém Não igual. era. Nós tínhamos um rádio, daqueles que estão ali no museu, e no quarto, e ele punha a música, escolhia a música numa noite e eu na noite seguinte era outra. Portanto, ele punha a música mais ativa e eu punha na altura aquilo que é hoje a Antena 2. E, Cá estão vocês cá dois está. outra vez. Também não me pergunto quem eu sou, também não sei quem sou. Essa agora. Olha, temos aqui um vídeo que não é para nenhum de vocês dois, mas sim para Ana. Eu já estou com medo. Ana Miranda. Revolution, hope, imagination. RAI. Think arts, talk business, make culture. See you in Portugal in September. Mas porquê que a Benedita Pereira está a falar inglês? Porque Yeah, isto não é bem uma English massagem para a Ana wise, Miranda, yes. mas sim para todos aqueles que querem participar naquilo que tu vais fazer em Portugal. É agora que tu vais revelar aos nossos dois outros convidados, mas sobretudo às pessoas que estão a ver, o que é que te traz finalmente para Portugal. Isto é, tu vais continuar a viver em Nova Iorque. Vou continuar a viver em Nova Iorque e o Arte Instituto vai continuar a existir. Isto é uma continuação do Arte Instituto. O Arte Instituto promove a cultura portuguesa contemporânea no mundo inteiro e ajuda os artistas a internacionalizarem-se. Por isso já estamos em 34 países e 82 cidades, é o que nós fazemos mais ou menos em média por ano. E então o que é que nós agora aprendemos nestes 8 anos? Porque já são 8 anos do tal impossível que não era possível realizar. Que a música e essas final coisas até todas. era, não é? Exato. Nós agora vamos trazer para Portugal aquilo que no fundo aprendemos e que achamos que é preciso as pessoas saberem, não só os artistas, mas também o público em geral. Então, já está online a plataforma que podem saber mais, que é o RAI, é Ride the Rhino e é em inglês. Está a aparecer agora. Exato, e é em inglês porque isto é um evento As internacional. pessoas podem enviar as suas propostas. Podem se candidatar num Até Call for quando? Artists, ainda dá para o seu irmão. E também dá para si. Tem que ser multidisciplinar. Pronto. Sim.
Queremos propostas multidisciplinares até dia 12. Mas o que é Dia que 12 de maio. Dia 12 de maio. O que é que nós estamos a tentar com isto? Estamos a tentar aproximar criar uma nova linguagem entre as empresas e os artistas, para não ser aquela ideia sempre dos subsídios e é a única maneira que temos. Os mecenas, não é? É mais do que os mecenas, aí é que está. É que não está a ser explorado uma série de coisas que podem ser feitas. Os atores sabem dar aulas de voz, sabem dar técnicas de apresentações públicas, que muitas vezes sabem fazer team building, sabem fazer uma série de coisas. É aquela troca que cada vez mais se fala que no futuro será o futuro, aliás, sim, não é? E é importante para as empresas, como é importante para eles. E em vez de dar um logotipo, ou vou ali àquela empresa, porque para eles 5 mil euros não é nada e a mim dá muito jeito. Isto não é nada. Nós temos, a classe artística tem que se posicionar com outras ferramentas. Quer dizer, nós não estamos aqui a obrigar nem a dizer que é este o modelo certo. Nós estamos a falar de um modelo que já existe, que é o modelo americano, e no fundo o que é que nós estamos a tentar dizer para pessoas que andam à procura de novas ferramentas, de maneiras diferentes de fazer e de se capacitarem elas próprias, nós temos aqui uma série de soluções, estamos a trazer uma série de programadores do mundo inteiro. Há gente que nunca vão a várias cidades. São 11 cidades, Torres Vedras, Alcobaça, Caldas, Óbidos, Guimarães, Leiria, Faro, Vidigueira e Évora. E aí vamos também, aí não é com toques, não é com apresentações, não é? Porque isto divide-se em toques, workshops e espetáculos. Mas na Madeira vai ser só um espetáculo que estamos associados. Também mas estás a quebrar um bocadinho este gap que existia de distanciamento entre o que são os artistas e o resto das pessoas, não é? E se calhar mostrar também, um bocadinho... As conversas são muito direcionadas para quem trabalha nesta área, porque estamos mesmo a dar ferramentas, estamos a ensinar como é que se consegue um visto para os Estados Unidos, como é que se faz um plano de negócios para apresentar uma empresa. Estamos mesmo a ir onde normalmente... Como é que se consegue um visto para os Estados Unidos? Não é fácil? Não é fácil, por isso a gente está a trazer um super advogado, que é uma estrela em Nova Iorque, que vai vir cá explicar isso às pessoas, porque ele também está a ajudar os senhores no UK, no Brexit, porque eles agora se saírem, também vão deixar de ter acesso aos fundos europeus. O Rui Pinto resolve isso em empresa. Mas eu queria só dizer uma coisa que acho muito importante. Os workshops são tanto para o público em geral, como para o resto, para os profissionais. Os espetáculos são para toda a gente e nós estamos a tentar ter muitos espetáculos na rua, porque se nós não conseguimos levar as pessoas aos espetáculos, então temos que fazer ao contrário, temos que levar os espetáculos à rua. Eu adoro. Ana, estou despachada, eu gosto muito disto. Mas há ainda uma coisa que eu também, desculpa, agora tenho que dizer. Continua. Tens este... Toma conta disto, Ana. Não quero tomar conta disto, já tenho muita coisa para tomar conta. De qualquer forma, é muito importante também perceber os números do turismo e a classe artística olhar para isto, porque estamos a falar de 23 milhões que estão a entrar. Como é que é possível nós 23 milhões de turistas que estão a entrar em média por ano? Aonde? Pelo menos em Portugal. Isto são 2 vezes mais do que a população, que a nossa própria população. Portanto, o que é que nós temos que ver aqui com isto? Temos que começar a pensar como é que maximizamos isto para a classe artística, porque estamos 3 vezes mais as pessoas que temos cá dentro. E por isso é que nós estamos a ir a tantas cidades e por isso é que estamos a criar showcases também nas próprias cidades para os programadores que vêm de fora possam também ver artistas que nunca iriam ver. Nós estamos a falar de programadores do Lincoln Center, do Desculpa, Summer estava Stage. aqui a pensar, se cada turista desses desse 50 cêntimos para ajudar à reconstrução da cidade de Aveiro, em Moçambique, nós tínhamos 11 milhões e meio de mas nós euros. estamos a pedir 50 cêntimos, sim, mas é por uma aplicação que vamos criar para aprender. Eu também sou uma grande fã de Moçambique. Não, mas espera, vou deixar cá o dinheiro todo. Adoro essa ideia. Não, mas eu estou envolvido, como sabe, no apoio a Moçambique. Mas eu também vou lá agora, 50 cêntimos a cada. Não é nada. E agora o Carlos dizia assim: e se quiserem um desenho meu, é uma também coisa que nós temos que Mas eu temos fiz aqui a o conta. dedo. E a rapidez com que eu fiz as contas? 23 milhões, 50 cêntimos cada um, dá 11 milhões. Mas nós estamos a criar uma aplicação com a Polarizing porque queremos que as pessoas aprendam a pagar bilhetes também, que não seja sempre aquela coisa do não tens um convite para mim. Porque os artistas também pagam contas e também têm filhos Claro. e também É verdade. têm coisas para pagar. E portanto, nós primeiro vamos fazer isso. Não. Primeiro temos aqui este projeto grande
Mas nós também temos umas ideias para Vamos acabar este programa numa batalha de fundraising. Olha, deixa-me só, antes de acabar, queria só dizer ver... que esta parte do turismo é mesmo importante e que isto é um projeto para Portugal, não é um projeto da Ana, não é um projeto do Arte Institute. O turismo é importante para tudo, é preciso ter sentido de oportunidade para sabermos dinamizar as várias áreas que podem ganhar com isso. Mas isto é um projeto para todos, é muito importante que as pessoas percebam que isto é para Portugal e não tem só a ver com o turismo, tem a ver com o nosso posicionamento enquanto povo. Não é votar de 4 em 4 anos, pôr uma cruz num papel, que o país muda. Não é irem ao Facebook, criticar e serem super valentes no Facebook, que vamos mudar o país. Portanto, as pessoas têm uma responsabilidade e eu aproveito agora, vou aqui passar esta parte do Sistema Nacional de Saúde, que eu estou sempre a dizer bem, e quando morava cá em Portugal também estava sempre a dizer mal, que isto era o horror e o mau e o pior. E não, isto está errado. Nós em Portugal crescemos a achar que lá fora é que é bom, porque foi isto que nos ensinaram. Depois começamos a viajar e descobrimos. É como na América. Na América eles nunca descobrem porque nunca viajam. Basta olhar para as nossas caras e perceber. Que é só saúde aqui. É só saúde. É só saúde. Nós temos que acabar este programa. Aliás, já agora, este livro também fala da morte prematura. A morte prematura são as pessoas que morrem antes dos 70 anos. Portanto, o nosso objetivo é não fazermos parte desta estatística e durarmos... Quer dizer, já ultrapassou. E eu espero que todas as pessoas... chegar lá. E eu espero que todas as pessoas que estejam a ver este programa não tenham morte prematura, o que seria muito bom sinal. E o público também não ter morte prematura, ok? Isto agora merecia umas palmas. Bravo. Seria bom sinal. E seria, inclusive, sinal que compraram este livro que se chama Prevenir Doenças e Conservar a Saúde. Francisco Jorge veio aqui falar sobre este livro, mas também apelar para o problema gravíssimo que se passa em Moçambique e para o qual todos podemos e devemos ajudar. Ainda se lembra, diz lá. E com livros, que eu também acho que os livros também são muito importantes. 2999 e depois 99999 Sugestão, os nossos ouvintes / telespectadores vão voltar a ver este programa. É verdade. Não é ter que ir ao Facebook e não é para mandar vir, como diz a Ana, é para voltar a ver este programa, para saberem como é que podem contribuir, para saberem como é que podem durar para além dos 70. E também saberem como é que se chama o novo disco de Carlos Alberto Vidal, que se chama Ao Entardecer. Exatamente. Do bisavô Vidal. É verdade, sou bisavô. Ana Miranda, obrigado por teres vindo e parabéns por aquilo que tens feito, não só em Nova Iorque, como agora também aqui em Portugal. Mas agora precisamos de todos. Sim, estamos de volta, todos juntos na próxima semana, mas com outros convidados. Com outros convidados, é verdade. Se calhar não tão bons. Não sei, mas por via... São quatro. Na dúvida, o melhor é melhor verem. Até para a semana. Até para a Obrigado, semana. público. Vamos só tirar uma foto para a nossa memória, está bem?